Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. A gente está na semana 4 do plano de estudo tutorado e nós estamos vendo reações de saponificação. Mais especificamente aqui nesse vídeo eu vou explicar sobre a estrutura do sabão. Então eu coloquei aqui a estrutura, tá? Do sabão e separei em duas partes, que é a parte apolar, né? Que é formada só por carbonos e hidrogênios aqui. Então, não existe grande diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio para se formar polos, tá? Então, essa parte aqui, devido a pouca diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, vai ser o que a gente chama de apolar, tá? E ela vai interagir com estruturas que forem formadas por óleos, gorduras, que forem apolar também, tá? A parte apolar a gente pode chamar de lipofílica, que é amigo da gordura, né? Se a gente fosse traduzir isso aqui, ou seja, tem interação com a gordura, ou hidrofóbica, que é medo de água, né? Então ela não interage bem com a água, que é polar. E a gente tem a parte polar aqui, que a gente pode chamar também de hidrofílica, ou seja, amiga da água, ou seja, interage com a água. Essa parte polar é solúvel em água, tá? Então, essa parte que vocês podem observar aqui, tá? Tem formação de... Aqui a gente tem Na+, e O-, né? Então, essa parte é polar. E as atividades aqui vai falar um pouquinho sobre o sabão, tá? Sabão e reação de saponificação. Assinale a afirmativa correta. Na letra A fala: sabões são sais de ácidos graxos derivados da reação de um óleo em presença de ácido forte. Lá a gente viu que é em presença de base forte, por exemplo, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, então não é em presença de ácidos fortes, tá? Letra B, a reação de saponificação ocorre entre o óleo, em presença de base forte, até aqui, ok. Por exemplo, NaOH ou KOH, isso sim, tá? Aqui é o hidróxido de sódio e aqui é o hidróxido de potássio, tá? Sendo o sabão classificado como um sal inorgânico? Não, tá? O sabão, ele é um sal orgânico, tá? Como a gente pode observar aqui, ó, ele é formado por um composto orgânico, então ele é um sal orgânico e não inorgânico, tá? O NaCl, por exemplo, que é o sal de cozinha, é um sal inorgânico, bem diferente do que a gente tem aqui, né? Letra C, sais de ácidos graxos são chamados de sabões e são derivados da reação de saponificação que ocorre entre óleo ou gordura na presença de base forte, como o NaOH. Isso aqui tá certinho, tá? Então, sais de ácidos graxos são chamados de sabões e são derivados da reação de um óleo ou gordura na presença de base forte, tá? Os sabões produzidos a partir da soda cáustica são líquidos, enquanto aqueles de KOH utilizados são sólidos? Não, não tem essa mudança aqui não, tá? A letra D está errada. Na atividade 2, ele fala o seguinte: os sabões são sais de ácidos graxos e podem interagir com a gordura formando glicerina, micelas, moléculas anfifílicas, radicais livres e tensão superficial. Então, gente, a resposta certa aqui são micelas. O que são essas micelas? Se a gente fosse representar a estrutura do sabão aqui dessa forma, sendo essa parte de circunferência aqui polar e essa outra parte com a linha aqui, a parte apolar, e essa parte amarela aqui fosse gordura e a gente tivesse um meio ali aquoso, tá? O que a gente ia ter? A parte apolar ficaria direcionada para a gordura, né? Porque a gordura é apolar também, então a parte apolar interage com a parte apolar. E a parte externa, que é polar do meu sabão, ia interagir com o meio aquoso aqui, com a água, que também é polar. Isso é o que a gente chama de formação de micela. Então, sabão, detergente, quando em solução aquosa, formam o que a gente chama de micela. Essas micelas são estruturas em que várias moléculas, como vocês podem ver aqui, ó, várias moléculas de sabão ou detergente vão se agregar ali, formando a estrutura esférica. Então, pessoal, as micelas, vocês podem ver que a parte apolar das moléculas de sabão vai envolver a gordura, tá? E vai arrastar essa gordura
pela água que está em contato com a parte polar aqui, tá? Que está voltada para a parte de fora dessa estrutura. A3. Como ocorre a remoção de sujeiras gordurosas de roupas ou de peças de louças engorduradas? Aí, essa explicação aqui que a gente acabou de fazer na A2, né? O sabão, devido à sua estrutura, é capaz de interagir com as moléculas de gordura, com sua parte apolar, então a parte apolar do sabão interage com as moléculas de gordura, que também são apolar, e também interage com a água através da sua parte polar, né, que a gente mostrou lá na estrutura, que a água também é polar, em um processo de formação de micelas que a gente viu na questão anterior, tá? O sabão pode ser considerado uma molécula anfifílica? Explique. Então, a explicação, gente, é que sim. O que são moléculas anfifílicas? São aquelas que possuem na sua estrutura uma parte polar e a outra apolar. Então, é capaz de interagir tanto com moléculas polares ou com moléculas apolares também devido à sua estrutura. Bom, pessoal, é só isso. É a explicação bem rápida aqui, tá? Sobre a estrutura do sabão, como vocês podem ver aqui, a parte polar, a parte apolar, né? Então, a gente tem aqui parte polar, parte apolar, uma estrutura de uma molécula anfifílica e a formação de micelas aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat do aplicativo Conexão Escola ou pelo WhatsApp